Bom dia, tudo bom? Bom dia para todos. Bom dia! Muito bem, já treinamos. Então, interessante a gente ir a outras casas espíritas, porque, assim como as pessoas individuais, as comunidades, as coletividades, os grupos e as casas espíritas têm as suas características próprias. Então, é curioso como a gente sente uma atmosfera também muito agradável, mas de uma certa forma diferente na maneira como é preparado o ambiente da reunião. Enfim, é muito interessante e gostoso. Então, eu queria aproveitar e agradecer a casa por essa oportunidade, não tanto de vir aqui fazer essa troca de experiência do estudo, mas essa oportunidade de poder participar desse ambiente extremamente agradável que vocês constroem aqui. Então, o nosso estudo de hoje, eu sou uma pessoa que gosta de estudar. Poderia dizer que eu sou estudioso, não virtuoso, mas estudioso. Virtuoso no sentido de apresentação, nesse sentido, não no sentido das virtudes. Mas eu sou um estudioso, então eu vou trazer aqui uma série de coisas de estudo que eu fiz, para a gente refletir. A primeira coisa que eu gosto de pensar, seguindo a orientação de Jesus, que deixou para nós a oração do Pai Nosso, a oração dominical, e aí o Emmanuel tem um texto no livro Fonte Viva, que chama Pai Nosso. E aí ele chama a atenção, ele faz uma análise do Pai Nosso assim rápida, e chama a atenção que Jesus nos ensina, com o Pai Nosso, o seguinte: que Deus deve constituir o princípio e a finalidade de nossas atividades. Então eu procuro, quando eu lembro, começar as minhas atividades, e em especial quando a gente está na casa espírita, que nos ajuda a lembrar isso com mais facilidade, procuro começar as atividades sempre pensando em Deus, sempre pontuando que tudo que a gente faz, seguindo o exemplo que o nosso mestre deixou, o ensinamento, tudo que a gente faz deve ter Deus como a finalidade e principalmente como o início, como a origem daquilo que a gente está fazendo. É nesse sentido que eu procurei fazer o estudo para a gente compartilhar. O tema de hoje é o orgulho e a humildade. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. No item 11, nos itens 11 e 12, a gente tem lá umas referências que vale a pena consultar. Sobre humildade e sobre orgulho, tem alguns aspectos, assim, algumas formas da gente pensar em humildade, principalmente. Tem a humildade em relação às coisas que a gente produz, faz ou realiza em casa, no trabalho, eventuais coisas que possam ser consideradas como bem-sucedidas, e às vezes a gente não se apega àquilo. Isso é uma forma de humildade. Mas eu entendo aqui, pelo que os Espíritos nos orientam, que a humildade aqui tem um sentido mais amplo. Fazendo uma analogia, é como às vezes a gente pensa em relação à caridade, algumas pessoas, e veem muito a caridade associada essencialmente às coisas materiais, e não levam em conta a caridade no seu sentido mais puro, mais amplo, que é aquela que está lá no Livro dos Espíritos, que a gente sabe, benevolência, indulgência e perdão das ofensas.
Então, o orgulho, principalmente aqui a humildade, às vezes ela é olhada apenas com esse aspecto, com esse viés de não procurar glória naquilo que a gente faz de maneira normal nas nossas atividades. Aí, para exemplificar, esse aspecto, no meu entender, vou pegar um pedacinho aqui da Gênesis, quase ao final aqui do caráter da revelação espírita, quando o Kardec está falando que a primeira revelação foi com Moisés, a segunda com Jesus e a terceira com o Espiritismo. Aí não teve uma personificação. Então, ao final, ele diz assim: ela, a doutrina espírita, não proveio de nenhum culto especial, a fim de servir um dia a todos de ponto de ligação. Aí tem uma nota do Kardec dizendo assim: o nosso papel pessoal, o dele, no grande movimento de ideias que se prepara pelo Espiritismo e começa a operar-se, é o de um observador atento, que estuda os fatos e procura tirar deles as conclusões. Ele diz ao final: em tudo isso, fizemos o que outro qualquer poderia ter feito como nós, razão pela qual nunca tivemos a pretensão de nos julgarmos profeta ou Messias, nem, ainda menos, de nos apresentarmos como tal. Então, esse é um aspecto de humildade, poderia-se dizer até de senso, de noção das coisas, de entendimento claro, assim como, pelo menos no meu caso, que venho aqui, que fiz um estudo, a maioria do que eu apresento aqui, dessas coisas, são coisas que outros fizeram. Meu mérito, se existe algum, é o do esforço de tentar entender e de compartilhar isso. É meritório isso, tem o seu valor, mas tem um valor limitado a essa posição. E eu não posso me aproveitar do conhecimento e daquilo que outros trouxeram para nós a meu benefício. Então, esse é um exemplo mais simples que vai nessa direção de a gente não se apropriar de coisas que não nos pertencem, não procurar tirar proveito e glória daquilo que não é nosso, né? Agora, a gente tem um outro que é um aspecto mais ligado à aceitação e ao entendimento do nosso tamanho nas coisas, de qual é o nosso papel, de que importância a gente tem ou não em as coisas nas quais a gente participa. Aí é que entra uma visão um pouco mais abrangente da noção de humildade, como a gente entende aqui no estudo. E assim vamos olhar o nosso colega Lucas. Tem uma passagem aqui no capítulo 17, chamada assim, aqui está agrupado, né, servir com humildade. Vai do 17:7 ao 17:10. Ele basicamente contextualiza e diz assim: as pessoas que têm que fazer as coisas nas empresas, nos trabalhos, em qualquer tipo de trabalho doméstico, enfim, a gente tem que fazer aquilo que a gente tem que fazer. E o nosso chefe, ou a pessoa que depende do nosso trabalho, ela espera que a gente faça aquilo e, tendo feito com a qualidade desejada, está tudo certo. Recebendo em troca aquilo que é combinado, nem o que pede pode querer exigir mais, e nem o que fez pode se achar merecedor de mais compensação do que aquilo que foi acordado. E aí, ao final, então, no 17:10, diz assim: assim também vós, quando tiverdes cumprido todas as obrigações, dizei: somos simples servos, fizemos apenas o que devíamos fazer. E aí, sobre esse item, tem na Revista Espírita, que eu não vou mostrar aqui, eu trouxe, mas não vou pegar ali, tem um estudo na Revista Espírita de março de 1861, que, página 316, se não me engano, 317, eu não tenho certeza da página, que fala um pouco sobre isso,
da humildade e como esse item aqui traz para nós exatamente a ideia que a gente deveria considerar como relacionando a humildade. É fazer aquilo que a gente tem que fazer e não ficar esperando compensações e nem pedindo mais por isso. Eu usei aqui como referência o Evangelho segundo o Espiritismo, a Revista Espírita, Céu e Inferno. Peguei muita carona aqui no Emmanuel, em diversos livros dele, aquela Fonte Viva, Pão Nosso, a gente vai ver um outro item aqui. O Emmanuel, por sua vez, curiosamente, nessas coisas que fala de humildade e orgulho, pegou também as citações, coincidentemente, foram muito de Paulo, então é uma outra fonte boa de estudo. Então, o orgulho, né? Nosso tema é orgulho e humildade. Aquela coisa exagerada, um valor que a gente mesmo tenta atribuir a nós e as nossas realizações ou as nossas posses, maior do que ele tem. É um exagero isso, né? Então, o Emmanuel, no livro Pão Nosso, número 67, ele tem uma página chamada Má Vontade. E aí ele tira um trechinho aqui do Paulo, de Efésios, capítulo 5, versículo 11. Não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. E aí o Emmanuel analisa o seguinte, que a gente, a partir da má vontade, a gente de etapa em etapa, se pode dizer assim, a gente chega a sombras, a discórdia entre as pessoas, aí cada um tem a sua razão, a sua certeza, o seu orgulho, e aí, de degrau em degrau também para baixo, a gente chega ao abismo, como ele diz. E aí ele finaliza assim: entregue as infrutuosas, as obras infrutuosas, né, que não dão frutos da incompreensão, pela simples má vontade pode o homem rolar indefinidamente ao precipício das trevas. Então, o orgulho passa aí nos conduzindo, como diz o Paulo, não vos comuniqueis com as sombras infrutuosas das trevas. Ele está nesse caminho e é um dos elementos mais fortes, uma das coisas que mais nos atrapalha, e a gente vai ver aqui alguns depoimentos de espíritos, e tanto espíritos que ajudaram positivamente, todos eles ajudaram positivamente, mas aqueles mais esclarecidos, que ajudaram na codificação, como outros também, que nos ajudam com suas experiências, para que a gente meio que possa refletir e talvez aprender com as suas experiências e não repetir os mesmos equívocos. Então, no livro Céu e Inferno, embora que seja sobre o Evangelho, a base, mas o assunto ele perpassa a codificação como um todo. Então, eu fui lá no Céu e Inferno, que é um livro que eu gosto de ler de vez em quando, assim, para buscar alguns elementos. Tem um espírito, na parte 2, chamado Espíritos Sofredores, um espírito chamado Lisbeth, que em 13 de fevereiro de 1862, praticamente 13 amanhã, né? Coincidência, ele está quase fazendo aí um certo aniversário de uns 100 e tantos anos. Esse espírito, o Kardec pergunta a ele depois de um certo tempo: você pode nos dar alguns pormenores da sua última existência? Aí ela fala assim: eu tive um nascimento de elevada condição, possuía tudo que os homens julgam a fonte da felicidade. Fui rica e me tornei egoísta, bela, vaidosa, insensível, nobre, eu era ambiciosa. Calquei ao meu poderio os que estavam abaixo de mim e oprimia ainda mais os que estavam mais próximos, enfim. Esquecida também de que, cedo ou tarde, essa altivez teria que se curvar, esse orgulho,
essa prepotência, teria que prestar contas, ela diz. Aí o Kardec pergunta: em que época foi isso? Aí foi há 150 anos na Prússia, quer dizer, 150 anos de 1862, basicamente 1710, 1712, na Prússia, que hoje é essencialmente a Alemanha. Então, e aí o Kardec pergunta aqui, para finalizar esse trecho que a gente vai trazer: desde então, você não fez nenhum progresso como espírito nesses 150 anos? Aí ela responde alguma coisa e depois diz assim, na sequência da resposta: o orgulho nos prende a correntes de bronze, cujos anéis mais e mais comprimem o nosso coração. Aquele que comprime, aquele que se entrega ao orgulho. O orgulho, essa cobra de muitas cabeças, chega a parecer, o seu canto chega a parecer para nós como se fosse uma harmonia celeste. Esse demônio que corrompe o espírito, que se oculta no fundo do coração e que arrasta a pessoa a trevas eternas. Essa questão do eterno a gente já sabe, né? Algumas vezes o espírito que está passando por determinadas dificuldades não sabe o término dessas dificuldades e aí sente como se elas não fossem ter fim, mas todas elas têm fim. Mas é isso que o Espírito diz. Então, esse orgulho, nesse caso aqui, e é um caso típico, tem vários outros parecidos, tanto lá na Revista Espírita como no Céu e Inferno, enfim, nos leva, nos ilude, ou a gente se deixa iludir e pensa que é melhor do que os outros. A gente pensa que é melhor do que os outros. E isso não está associado à questão de posição econômica, de conhecimento, necessariamente não tem a ver com isso. Às vezes isso facilita que essa dificuldade que alguns de nós ainda temos, ela se apresente. Então, entre várias pessoas que não têm oportunidade de dar vazão às suas características, parece que isso não é um problema. Mas a partir do momento que a pessoa, se não for, como foi dito, né, pela sua reforma íntima, pelo esforço que faz para domar suas más tendências, se a pessoa não for vigilante, não estiver fazendo o esforço, assim que a oportunidade se apresenta, aí começam a aparecer as deficiências, as dificuldades ainda que a pessoa carrega consigo. Então, não é uma questão de conhecimento, de dinheiro, de beleza, necessariamente não é. Essas características que a gente valoriza aqui, alguns de nós, no nosso mundo material, elas apenas facilitam que o que está dentro surja. Porque o problema não é fora, o problema é o que está dentro da gente. Se não estiver dentro, não vai sair. Agora, quando está dentro e aparecem as condições que favorecem, aí a coisa se manifesta. Mas, então, ela foi rica, foi uma pessoa que teve condição e usou, isso aí, infelizmente, usou não. Como ela tinha o problema do orgulho, ela acabou utilizando isso de maneira inadequada, para prejudicar a outros. Ainda na Revista Espírita, agora de 1860, na Revista Espírita de 1860, é feita uma pergunta ao Espírito, que depois eu vou dar a resposta, como o Espírito se eleva. Aí o Espírito responde e depois fala assim: o que perde o homem é a razão orgulhosa, é isso que faz a gente se perder, a nossa razão orgulhosa, que o empurra, né, que faz com que ele despreze os que lhe estão sob o comando, os que lhe são subalternos de alguma maneira. E isso, de novo, não quer dizer que é porque a pessoa é um chefe, é um militar, ou seja o que for, um juiz. Dentro de casa também a gente faz isso, uns com os outros. A gente faz o marido com a esposa, eventualmente,
a esposa com o filho com o cachorro, a gente com os animais. Inclusive, por conta desse tema também, tem lá na Revista Espírita um artigo que remete a uns maus tratos como é que era o nome do Balaão, chamado profeta, lá estava no Antigo Testamento, que maltrata lá o seu jumento, e claro que injustamente, né? O animal nunca vai fazer nada que justificasse, nunca faria, mas então a gente maltrata as pessoas e os seres vivos que estão à nossa volta, e a natureza, enfim, de diferentes modos, por conta do nosso orgulho, da nossa razão orgulhosa, de a gente achar que a gente é privilegiado, é o centro de alguma coisa e que a gente está sempre certo. Então, ela que faz com que a pessoa maltrate aqueles que dependem dela. E aí, independente de posição social, econômica, cultural. E faz com que a gente fique com inveja do nosso superior. A inveja é a expressão mais viva do orgulho. Então, os invejosos são os mais orgulhosos quando se tornam poderosos. Esses cuidados que a gente precisa ter na nossa vida diária para não dar ouvidos a esse canto que ela fala aqui na frente, né? O outro espírito fala. Essa cobra de muitas cabeças que transforma o seu canto venenoso e faz com que ele pareça, o orgulho, né? E faz com que esse canto venenoso pareça uma harmonia. A gente fica como que cego, embriagado e achando que é o máximo isso aí. Esse cuidado é que a gente precisa ter a todos os dias. Então, aqui são só orientações, chamamentos, exemplos para a gente pensar. Também no Céu e Inferno, na segunda parte, capítulo 4, ainda espíritos sofredores, aparece um camarada aqui que é bem interessante. A gente vai ver umas 2 vezes ele para frente, 3, chamado Príncipe Ourã. Essa comunicação foi em 1862. Diz assim: um espírito sofredor apresentou-se dando o nome de Ourã, príncipe russo de outros tempos. Aí lá pelas tantas o Kardec pergunta para ele: você pode nos dar alguns detalhes da sua situação atual? Aí ele responde assim: vós todos, a quem devora a inveja, não sabeis o estado a que ficou reduzido um desses, que é ele, né, que na terra são considerados felizes. Vocês não fazem ideia do fogo que o abrasa, nem dos sacrifícios impostos pela riqueza, quando por ela se quer obter a salvação. Quando a gente acha que com riqueza, que com título, e pelo fato de a gente se achar bom e superior, merecedor de alguma coisa, acha que isso vai nos dar aquilo que tem valor aos olhos de Deus, né? Quando isso acontece, aí a pessoa depois se decepciona. Mais ou menos é isso que ele está dizendo. Permita ao Senhor que eu, orgulhoso, possa expiar os crimes que vieram do meu orgulho, junto àqueles a quem eu oprimi com tirania. Então ele pede aqui que ele possa reparar, não só reparar, né, mas expiar os seus erros junto àqueles que ele fez sofrer com tirania. Ele diz: orgulho, repita-se constantemente a palavra, para que se não esqueça nunca que ele é a fonte de todos os sofrimentos que nos acabrunham, que nos fazem sofrer. Aí diz: eu quis a nobreza, a fortuna, as honras, e sucumbi sob o peso superior às próprias forças. Aí
Aí, apenas para não deixar passar, embora não seja o nosso, mas tem um detalhe que fala do orgulho. Aí o Kardec, ele diz assim, né? Eu quis a nobreza, a fortuna e tudo mais, e as honras, e sucumbi sob peso superior às minhas forças. Aí o Kardec faz uma observação aqui que ele não deixava passar mesmo. Diz assim, os espíritos que sucumbem, que caem, são geralmente levados a alegar um compromisso superior às próprias forças. E a gente também faz isso, né? A gente diz, mas é porque era maior do que eu, não tive como evitar, né? Aí o Kardec continua. Isso ainda é um resto de orgulho e um meio de se desculparem para consigo mesmos, não se conformando com a própria fraqueza. Deus não dá a ninguém mais do que possa suportar. É importante a gente ter isso claro. Deus não dá a gente mais do que a gente pode suportar. O que às vezes acontece é que a gente, por imprevidência, por desatenção, ou por orgulho, prepotência, ou o que seja, às vezes a gente se mete em coisas maiores do que a gente tem forças. E aí cai porque o peso é maior do que você pode aguentar. Agora, o que ele está falando aqui é, quando a gente está naturalmente, a gente faz aquilo que é certo, o que é devido, pelas razões certas, as razões íntimas corretas, as dificuldades, se aparecer alguma naquele trajeto, elas vão ser, a gente vai ter condições de resolvê-las, se a gente continuar agindo de acordo com a nossa consciência. É nesse sentido que a gente nunca enfrenta coisas além da nossa capacidade. Agora, às vezes, como eu disse, a gente por equívoco, falta de atenção, ou mesmo por se achar poderoso, a gente mesmo se mete em confusão, e aí, muitas vezes, a gente sucumbe, porque o peso ficou maior, porque a gente foi lá mexer com o que estava quieto. Então, o fato de ele dizer que não conseguiu, que foi maior que as suas forças, é apenas um detalhe. Mas o Kardec continua. Você se lembra das suas anteriores vidas? Né? Eu quero pegar um pouco mais de instrução aí, por isso que eu estou perguntando. Aí ele fala um pouco que viveu no tempo de Marco Aurélio, foi poderoso, mas sucumbiu ao orgulho, que é a causa de todas as quedas. Depois, com uns séculos aí no mundo espiritual, e aí quis experimentar uma vida obscura, sem ser poderoso, rei, coisa nenhuma. Aí depois de alguns séculos no mundo espiritual. Aí voltou então a reencarnar como uma pessoa pobre, e estudando e trabalhando com dificuldades, mas o orgulho me possuía sempre. Porque isso não tem a ver com as coisas exteriores, seja de, que a gente possa dizer, menos dificuldades ou de mais dificuldades, em qualquer área, de inteligência, de porte, de condições materiais, enfim. Porque o orgulho está ou não em cada um de nós. Ele diz, o orgulho me possuía sempre. O espírito aprendeu, se desenvolveu em ciência, mas não em virtude. Ele era sábio, mas era ambicioso. E aí vendeu a consciência a quem pagava mais. Se sentia culpado, mas aí o que ele diz? A sede de glórias e riquezas estrangulava a voz da consciência. É isso que a gente tem que ter cuidado e atenção no dia a dia, uns com os outros. E aí é vindo à casa espírita, indo onde a gente procurando estabelecer relações com pessoas que possam nos ajudar na hora em que a gente precisa, quando a gente está escorregando. Não por uma troca, né? Procurar estabelecer relações para um benefício futuro, mas procurar aumentar as nossas chances de não falir, não escorregar nas nossas deficiências. Quem tem as suas, cada um sabe mais ou menos onde precisa ter mais cuidado.
Então ele diz aqui que a sede de glória, de riqueza, estimulava a voz da consciência. É uma figura para um espírito que está lá classificado no céu e inferno como espírito sofredor, quer dizer, numa época ele estava sofrendo ainda, um espírito sofredor, mas com uma figura muito boa. Então ele nessa segunda encarnação, nessa outra encarnação aqui como um espírito pobre, que teve que trabalhar duro, mas continuava orgulhoso. E aí desenvolveu a inteligência e a partir disso começou a vender a sua inteligência para obter, em última análise, riqueza e glória, sem dar ouvidos à voz da consciência. Eu quis, enfim, na minha última encarnação, voltar à minha vida de luxo e poderio, a fim de dominar eu quis voltar no intuito de dominar os tropeços, mas sem atender aos conselhos que recebia dos orientadores espirituais. Era ainda o meu orgulho que me levava a confiar mais em mim do que no conselho dos protetores amigos que sempre velam por nós. Então ele forçou um pouco a barra, pelo que ele está dizendo aqui, né? Que ele ainda não estava em condições e não veio com riqueza, mas veio com condição de obter riqueza se o livre-arbítrio assim quisesse. Era um risco. Aí no Livro dos Espíritos, na questão 685, só para a gente pensar, Kardec pergunta: agrada a Deus a prece? Aí a resposta, assim simplificada, é: a prece é sempre agradável a Deus, quando dita pelo coração, pois para Ele a intenção é tudo. Mas não creais que o toque a prece do homem fútil, orgulhoso e egoísta. Então, a gente vê que o orgulho, entre outros aqui, o egoísmo, enfim, é o que nos afasta, de Deus, nos afasta da nossa caminhada para a perfeição, a nossa perfeição relativa, né, aquela que todos vamos chegar. Mesmo aqui, quando fala da prece, ele diz: tudo bem, mas se vier com orgulho, se vier com coração egoísta, fútil, não chega, não atinge o seu objetivo, é só da boca para fora. Aí a gente vai transitando agora aqui para mais aproximar da nossa humildade, né? Então, a nossa colega Lisbeth, lá sofredora, o Kardec fala assim: você parece que sente que as falhas que você cometeu, né, você já está percebendo essas falhas, né? E já está um pouco, talvez, arrependida disso aí. Esse arrependimento ele te dá, vai te aliviar? Aí a resposta dela é a seguinte: não, esse arrependimento não vai aliviar. O arrependimento, ele é inútil quando apenas produzido pelo sofrimento. Eu volto a dizer, aqui são espíritos sofredores, não são os espíritos que formalmente estavam ditando coisas para a codificação, mas eles trazem ensinamentos muito interessantes. São mais próximos de alguns de nós, pelo menos, né, em diferentes aspectos, mais próximos no sentido do que talvez o Erasto, enfim, São Luís, mais próximos nesse sentido. Então, ele diz o seguinte: o arrependimento é inútil quando apenas produzido pelo sofrimento. O arrependimento, para ser útil, ele tem por base a mágoa. Então a gente tem que estar arrependido de ter feito uma coisa errada. Agora, se a gente está arrependido do erro porque entende que a condição que a gente está vivendo agora, a consequência daquele erro, e a condição é ruim, então ele assim: mas que chato, por que eu fiz aquilo? Se eu não tivesse feito, eu não estaria nessa condição agora. Esse é um motivo para estar arrependido.
É mais ou menos isso que ela está dizendo. Mas um outro motivo, independente de como eu esteja, é dizer assim, por que eu fiz uma coisa contra a lei de Deus? Isso é que pesa na minha consciência. É esse arrependimento que aproveita para o arrependido. Agora, aquele outro, que eu me arrependo de não ter trazido o guarda-chuva, e agora estou todo molhado aqui, assim, por que eu não trouxe o guarda-chuva? Se eu tivesse trazido, eu não estaria molhado? Eu estou arrependido de ter feito ou deixar de fazer alguma coisa, porque a consequência agora me desagrada a mim. Mas eu não estou arrependido porque dói a minha consciência de ter feito uma coisa contra a lei de Deus, contra Deus em última análise, essencialmente por intermédio dos nossos companheiros, que a gente faz contra quem está do nosso lado. Então, é isso que ela está falando. O arrependimento, para ser pleno, para ter o resultado, ele tem que ter por base a mágoa de haver ofendido a Deus. E importa, e requer, né, o desejo ardente de uma reparação dessa ofensa a Deus. Ela diz, eu ainda não posso tanto, infelizmente. E pede, recomendai-me as preces de quantos se interessam pelos sofrimentos alheios, porque delas tenho necessidade. Isso é um outro aspecto que salta aos olhos lá em todos os depoimentos dos espíritos sofredores, arrependidos, lá que o Kardec coloca principalmente no céu e no inferno. Todos testemunham o benefício das preces que são feitas, preces sinceras, que são feitas por eles, por nós, que nós fazemos por eles. Todos testemunham e pedem. Sem dúvida que é muito mais sensível e perceptível para o espírito desencarnado esses efeitos do que para nós encarnados. A gente não tem essa noção aqui das preces que a gente faz por outro e tal. A gente não vê a relação de modo mais objetivo, a gente não vê a relação de causa e efeito de uma forma tão direta, mas todos eles são. Então é muito importante a gente ter essa noção que todos pedem. Por isso que eu deixei esse pedaço aqui, que já não tem tanto a ver com... O Kardec faz uma observação. Este ensino é uma grande verdade. Às vezes o sofrimento provoca um arrependimento menos sincero, que não é o aborrecimento por ter feito coisa errada, né? Visto como se o espírito deixasse sofrer, não teria problema em voltar a fazer a mesma coisa, só não volta, talvez, porque está sofrendo as consequências. Então, meditando cuidadosamente sobre todos os exemplos que citamos, vamos encontrar nas palavras dos Espíritos, mesmo os mais inferiores, profundos ensinamentos, pondo-nos a conhecer os mais íntimos pormenores da vida espiritual. Nosso colega Kardec, que é um espírito aí, mesmo na época de encarnado aqui como Kardec, naquela condição já era um cara diferenciado. Ainda continua, porque ele continua aí em algum lugar. Mas, mesmo assim, não tem problema algum em reconhecer que mesmo os espíritos mais inferiores podem nos trazer ensinamentos, seja em condição inferior moral, seja em condição inferior intelectual. Isso é importante, e aí tem muito a ver com a nossa questão da humildade aqui. É o reconhecimento de que as pessoas têm um potencial ilimitado. A gente nunca sabe o que a gente pode aprender com uma pessoa que a gente conhece, às vezes, no ônibus, na barca, enfim. Um que parece, aos nossos olhos, acostumados ainda, condicionados ainda a fazer julgamentos precipitados, com base em elementos exteriores, um que parece aos nossos olhos, às vezes, uma pessoa que não vai ter condições de falar grandes coisas para nós, seja em que área for. E aí a gente se surpreende, e só se surpreende porque a gente julga previamente. Porque se a gente entendesse que e vivesse a vida, olhando as coisas de maneira a saber que somos todos iguais e que todos temos potencial para muitas coisas, a gente não ia ficar surpreso com uma pessoa aparentemente
comum pudesse trazer para nós aí qualquer coisa Mas é assim que a gente vai andando. Então Kardec diz, mesmo esses espíritos inferiores, eles trazem para nós, podem trazer muito bons ensinamentos. Então, humildade, né? Aí a gente já está vendo que o orgulho, então, tem todas essas dificuldades, né? E a humildade. Aí o Emmanuel, ele tem um livro chamado Pensamento e Vida, na página número 24, lá no texto de número 24, ele fala assim: humildade é, sobretudo, independência, liberdade interior, que nasce das profundezas do espírito, apoiando-lhe a permanente renovação para o bem. E eu inverti um pouco a ordem aqui, e ele diz assim: humildade não é servidão. Então, a gente às vezes tem, ou pode ter, algumas pessoas, enfim, dar uma interpretação a essa palavra humildade, assim, de uma maneira diferente dessa. Mas ele inclusive chama a atenção: não é servidão, não é necessariamente baixar a cabeça para coisas erradas, para injustiça, ou mesmo para aquilo que a gente no momento acha que está errado. A gente pode estar até enganado, mas se a gente sinceramente acha que alguma coisa pode ser diferente do que está sendo, não se posicionar, não falar, não colocar a nossa contribuição, isso aí não é humildade necessariamente. Agora, o que pode ser falta de humildade é achar que você é o dono da verdade, é achar que por ser você que está dando aquela opinião, a opinião todos têm que concordar. É óbvio que aquilo ali é para ser o aceito, porque sou eu que estou falando. Isso é que é falta de humildade. Agora, discordar, se colocar, então, isso não é falta de humildade. E aceitar, mas discordando interiormente, para não parecer orgulhoso, isso não é humildade. Então, ele diz aqui: humildade não é servidão. Aí, voltando lá na questão 658 do Livro dos Espíritos, que a pergunta é: agrada a Deus a prece? Então o Espírito tinha dito que sim, que a prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, porque para ele a intenção é tudo. Agora, não se iluda que se for de um homem fútil, orgulhoso e egoísta, essa não toca a Deus, a menos que signifique da sua parte um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. O que é importante aqui também, porque senão a gente teria uma incoerência aí na nossa teoria. Então a pessoa que está no equívoco, essa vai fazer uma prece para Deus e aí não vai tocar a Deus. Então, enquanto for feita, motivada por razões inadequadas, não vai. Mas a partir do momento que represente, signifique um ato sincero de arrependimento e de verdadeira humildade, voltou à trilha normal. Então é claro que agrada e toca a Deus, desde que seja feita, represente um ato sincero de arrependimento e de verdadeira humildade. Então, como é que a gente pode fazer, o que a gente pode proceder aí para cada vez mais nos aproximarmos da humildade e nos afastarmos do orgulho? Então, aquele espírito Charlete, lá da página 316 da Revista Espírita, de julho de 1860, eles tinham perguntado a ele lá: como o espírito se eleva? Aí ele diz: pela humildade. O que perde o homem é a razão orgulhosa. É isso que faz a gente tomar caminhos errados. O nosso colega lá, Príncipe Pouran, diz, né, depois de uns séculos na erraticidade, resolveu voltar pobre, mas com a capacidade, com a condição de talvez se tornar de novo rico, poderoso, enfim. E aí, contra a orientação dos benfeitores, ele resolveu encarar e escorregou de novo.
E aí ele diz, era novamente o meu orgulho, falando mais alto. Então é isso que nos faz. No Céu e Inferno também tem no capítulo 7, um item chamado Código Penal da Vida Futura, que é muito interessante. Aí no item 17 diz assim, o arrependimento ele pode se dar por toda parte em qualquer tempo. Se for tarde, porém, o culpado sofre um pouco mais, sofre tanto tempo quanto ele leva para se arrepender. A reparação consiste em fazer o bem a quem você fez o mal, fazendo o que devia ter feito e não fez, praticando o bem em compensação ao mal praticado. A gente leu aqui, teve aqui na página de hoje, né, uma menção aí nessa mesma direção. Isso é, tornando-se humilde se foi orgulhoso, caridoso se foi egoísta, e assim vai lá. Esse Código Penal aqui da Vida Futura, está lá no Céu e Inferno, capítulo 7, na primeira parte, é muito interessante. Então, a gente já está vendo aí como é que a gente faz para fugir aí da questão do orgulho. Indo para a virtude que ele tenta prejudicar, digamos assim. Porque não vai conseguir, porque é o contrário, né? O que vai prevalecer em cada um de nós são as virtudes. Cada um no seu tempo. No Livro dos Espíritos, aí na questão 903, Kardec pergunta assim, está errado procurar estudar os defeitos dos outros? Basicamente é isso. Aí o Espírito responde, olha, vai ser uma grande culpa se você fizer isso para criticar os outros e para falar sobre os defeitos dos outros, divulgar. Agora, se fizer para tirar daí proveito e para procurar evitar esses defeitos que você está vendo nos outros, tal estudo poderá ser de alguma utilidade. Olha que ele fala com muita modéstia aqui na parte da utilidade e fala bem claramente na parte de não ser útil. Por quê? Porque ele sabe que a gente ainda dá umas escorregadelas, alguns de nós. Então tem que ter cuidado. Mas mesmo assim, se for para um bom uso próprio, pode ser que não ajude você a reparar alguma dificuldade de um companheiro de jornada. Agora, antes de você censurar as imperfeições dos outros, vê se não vão poder dizer a mesma coisa de você. Tratai, pois, de possuir as qualidades opostas aos defeitos que você critica no seu semelhante. Se você acha que é errado o camarada ser orgulhoso, trata de ser humilde você mesmo. Então, mais uma vez que os Espíritos vêm falar da mesma coisa, de como a gente deve proceder a fim de evitar os percalços aí da questão do orgulho. A nossa colega sofredora Lisbeth, se Deus quiser já não é mais sofredora há muito tempo, ela diz assim, então o Kardec pergunta a ela, foi a primeira pergunta que ele fez lá no Céu e Inferno, você pode nos dar algumas informações sobre como você está agora? E também de quais foram as causas do seu sofrimento? Aí ela começa falando o seguinte de cara, sede humilde de coração, submisso à vontade de Deus, paciente na provação, caridoso para com o pobre, consolador do fraco, sensível a todos os sofrimentos, e aí não sofrereis as torturas que eu amar. Então, mesmo um espírito sofredor, como ele falou antes, tem condição de nos dar orientações e pontos de vista bastante centrados e úteis para nós. O que ela começa dizendo logo é isso: humildade, submissão à vontade de Deus, sensível aos sofrimentos de todos, e aí vocês vão evitar passar pelo que eu estou passando. Então, essa conversa com os espíritos aí, né, que o Kardec traz para nós, que a doutrina traz no Livro dos Espíritos, no Céu e Inferno, principalmente na Revista Espírita, e o André Luiz lá nas obras acessórias com os diversos livros dele e tal, tem esse papel fundamental de nos oferecer a oportunidade
de ver as experiências que outros fizeram com relação a seguir as leis de Deus, os ensinamentos de Jesus, o que Jesus ensinou, que não é dele, mas ele ensinou aquilo que a gente precisa fazer para estar de acordo com a lei de Deus, e aqueles que tiveram a oportunidade de não seguir. E aí a gente vê a relação de causa e efeito num caso e em outro caso. Essa é uma riqueza que a gente tem, que não é necessariamente única do Espiritismo, que a gente tem a partir da conversa com os que já morreram. É fato que o Espiritismo faz isso de uma maneira sistematizada, tirando fora as coisas que não precisam, de uma maneira que a gente possa tornar isso uma coisa produtiva, proveitosa. Mas o fato é que essa conversa com os desencarnados é muito rica para nós, né? Porque traz as experiências dos outros. E a gente não necessariamente tem que viver as mesmas experiências para ter os mesmos resultados. Inclusive, do lado positivo também, é claro que é rico, e aquela questão 909, né, do Santo Agostinho, 919, está ali também um roteiro para a gente se dar bem na vida, fazer aquilo que deve ser feito com suavidade. Mas, enfim, tem as experiências aí para nós. Aí o príncipe Oran volta aqui a falar com a gente, e aí o Kardec tinha perguntado para ele, né, você se lembra aí sua vida anterior, suas vidas anteriores? E ele diz que viveu como Marco Aurélio, poderoso, etc. Depois de muitos séculos, resolveu encarnar como aquele estudante, mas que o orgulho ainda dominava, né? Aí ele diz assim: sabeis o resultado desta última tentativa. Hoje, enfim, compreendo e aguardo a misericórdia do Senhor. Deponho a seus pés o meu arrasado orgulho e peço-lhe que me sobrecarregue com o mais pesado tributo de humildade, pois com o auxílio da sua graça o peso me parecerá leve. Então, o nosso colega príncipe, ele já tinha percebido, depois de alguns séculos na erraticidade, depois de mais uma encarnação em que o orgulho o levou a tomar caminhos inadequados, ele finalmente, hoje, compreende e aguarda a misericórdia do Senhor. Pede o mais pesado tributo de humildade, porque sabe que com o auxílio da graça de Deus, o peso me parecerá leve. E antes ele dizia que, na outra encarnação, que ele sucumbiu porque o peso era maior do que o que ele podia carregar. Então, e aí pede para orar, né? Orai comigo e por mim. Orai também para que esse fogo diabólico não devore os instintos que vos encaminham para Deus. Vós, eles lá encarnados e nós aqui, né? Irmãos de sofrimento, oxalá possa o meu exemplo aproveitar-vos. E não esqueçais nunca que o orgulho é o inimigo da felicidade. É dele que vêm todos os males que atacam a humanidade e perseguem essa humanidade até nas regiões celestiais. Então, o nosso colega Oran aqui começou a entender o espírito da questão da humildade. Aqui ele já estava com a clareza do que era a humildade. E assim como a Lisbeth fala que o arrependimento não ia servir tanto para ela, aquele arrependimento dela, porque ele era um arrependimento motivado pelo fato de ela estar em condições ruins, então ela estava arrependida de ter feito o que fez, que a levou àquele lugar. Ela não estava arrependida por ter feito mal a Deus, ou a lei de Deus. Aqui, o nosso colega entende que ele compreende e aguarda a misericórdia dele, entrega para Deus. Diz assim: não sou eu que posso, é Deus que pode, é Ele que sabe. Mas isso ele faz aqui, dá a impressão, agora de uma maneira sincera e integral.
não é uma coisa da boca para fora, para falar para ninguém, para agradar ninguém, ou para aparecer, ou seja lá o que for. Então, aí o guia do médium fala assim, por mais sofredor, este espírito tem culta inteligência para se exprimir como se exprimiu. O que lhe faltava era apenas a humildade, sem a qual nenhum espírito pode chegar a Deus. Essa humildade ele agora conquistou, e nós esperamos que com perseverança ele triunfe numa nova aprovação. Então, a gente já é até às 11 horas, já estou... Apenas para fechar aqui, 2 pontos. No Livro dos Espíritos, no Prolegômenos, que é aquela introdução, né, quando você tem aí o lançamento de princípios aí de uma ciência, de uma coisa mais formal, né? Na página 72 do livro que eu tenho, os espíritos falam assim: lembra-te de que os bons espíritos só dispensam assistência aos que servem a Deus com humildade e desinteresse, e que se afastam do orgulhoso e do ambicioso. Orgulho e ambição são sempre uma barreira erguida entre o homem e Deus. Então, e aí assina nesse Prolegômenos, né? São João Evangelista, São Vicente de Paulo, Santo Agostinho, Espírito de Verdade, São Luís, Sócrates, Platão, etc, etc. Um ponto que ressalta aqui, apesar da gente poder aprender com os espíritos sofredores ali, tem uma outra coisa que eu acho que também a gente pode aprender com aquela, comparando esses depoimentos e os que os espíritos superiores falam, que é o seguinte: no seu nível, o espírito fala assim: aprenda com o que eu estou passando aqui, que talvez você não repita o mesmo erro e não tenha que sofrer o que eu estou sofrendo, como a Lisbeth fala. Então, ela propõe humildade para nós, mas ainda é naquele sentido de preste atenção, para evitar os percalços pelos quais eu passei. Já os espíritos superiores falam, como o nosso colega Emmanuel fala aqui, a humildade é independência, liberdade interior que nasce das profundezas do espírito, apoiando-lhe a permanente renovação para o bem. Então já tem uma visão diferente. Aqui no final, nos Prolegômenos, eles falam, é isso que vai nos levar a Deus. Então, por isso, da humildade. A partir daí, é claro que também você vai evitar as dificuldades provenientes dos erros. Mas não é por essa razão. Então, cada um dá um foco conforme a sua elevação. O último item aqui é o nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Na coletânea de preces, aqui no final, quando ele fala da oração dominical, de novo também a página falou disso aqui hoje, ele diz assim, né? Não nos deixes entregue à tentação, mas livra-nos do mal. E aí, na análise aqui que é feita, diz assim: dá-nos, Senhor, a força de resistir às sugestões dos espíritos maus que tentam desviar-nos da senda do bem, nos inspirando maus pensamentos. Mas somos espíritos imperfeitos, encarnados na terra para expiar nossas faltas e melhorarmos. Em nós mesmos está a causa primária do mal, e os maus espíritos mais não fazem do que aproveitar os nossos pendores viciosos em que nos entretêm para nos tentarem. Então, ele diz finalmente aqui: o mal não é obra tua, Senhor, porquanto todo manancial de todo bem, nada pode gerar de mal. Somos nós mesmos que criamos o mal, infringindo as tuas leis e fazendo mau uso da liberdade que nos deste. Quando os homens as cumprirmos, o mal desaparecerá da terra, como já desapareceu em muitos mais adiantados. Então, o que é isso aqui? É mais uma vez essa humildade pura,
é o reconhecimento de que as coisas erradas que a gente faz, elas são feitas porque a gente tem ainda a semente do erro em nós. Então, a negação é o oposto dessa ideia de que a gente sabe tudo, de que a gente pode, de que a gente é merecedor de qualquer tipo de resgate. Então, quando a gente fizer as coisas que a gente tem que fazer, que são a nossa cota de obrigação, vamos ficar satisfeitos com isso e entender que é assim mesmo. E a gente faz e o outro faz também, e não tem nada demais nisso. Tem alguma coisa demais é quando a gente deixa de fazer aquilo que a gente deve, que a gente sobrecarrega outros. Então, como eu disse, é um estudo, a gente tem muitas fontes, a Revista Espírita é muito boa para ler, o Céu e o Inferno também, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Emmanuel, o Novo Testamento do Paulo, aí tem várias coisas que não deu para colocar. O Paulo também é muito, muito interessante. Então, obrigado.